Olá, gente. Por enquanto a gente está esperando um pouquinho para a gente começar o papo com o de hoje, com Bruno o Ruscão, que faz a tirinha, né, do Eu no Mundo da Lua. Só que eu tô esperando ele entrar, então a gente vai demorar só um pouquinho, sabe, para ele poder entrar e eu poder convidar ele para a gente começar esse bate-papo. Enquanto a gente vai conversando, eu vou tentar olhar também o que cada um tá falando se vocês quiserem fazer perguntas para ele, então eu vou anotar, pegar minha caneta que está aqui atrás, para poder anotar. Então eu estou aqui só esperando ele entrar para convidar. Então se vocês quiserem já ir perguntando alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para o Bruno Ruscão, já só vai escrevendo aí que eu vou anotando para a gente poder conversar. E deixa eu ver aqui, por enquanto ele ainda não tá, né? Eu já mandei mensagem para ele que eu ia começar, então ele só estamos aguardando o Bruno Ruscão. Vamos esperar só mais um pouquinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só escrever aí que eu estou... Ah, ele entrou. Calma aí, vamos convidá-lo. Deixa eu ver, aguardando. Então a internet dele está indo. Opa, deixa eu ajeitar agora a minha câmera. Vou virar um pouquinho para cá. Olá, Bruno. Bom, Olá, vamos começar. desculpa, tu tá me Demorou um vendo pouquinho. certinho aí? Tu tá Tô, me vendo não. certinho? Sim, tá A minha enquadrado câmera tá certinho. travada. A minha câmera Deixa tá eu travada, eu ajeitar não a tô minha vendo. câmera. Bom, vamos começar. Deixa eu apresentar quem é o Bruno Ruscão, né? Bruno Ruscão, ele é ilustrador, criador da tirinha Eu no Mundo da Lua, e que eu vi ontem, né, que já está ali mais de 600 mil seguidores. Então, vou perguntar, fazer umas perguntinhas em relação a isso também. E antes de deixar você se apresentar, eu queria só falar para todo mundo como a gente se conheceu. E para mim foi Essa a história é coisa, um boa. mundo muito pequeno, né? Porque normalmente, assim, sou professora de ilustração, os alunos chegam para mim e normalmente esses alunos são assim, tipo uma pedra bruta que a gente vai lapidando e tem um diamante. Porém, né, na versão do Bruno, o diamante veio já lapidado. Então, assim, Bruno foi meu aluno, só que o Bruno ele já veio como ilustrador. E um ano antes de ser professora do Bruno, eu tinha conversado com ele pela internet, porque eu tinha visto os personagens na internet. Eu tenho umas personagens que eu tá ali da gaveta, esse projeto sempre se coloca na gaveta, a gente nunca leva adiante. E aí, vendo aquelas tirinhas, eu vou escrever para esse ilustrador, vou perguntar coisas sobre os personagens dele, etc. Um ano antes. Bruno me responde, a gente conversa um pouco, esqueci, passou um ano depois, estou eu na sala de aula conversando com os alunos e de repente, eu sou ilustrador, já faço minhas coisas, e eu tenho né, a tirinha Eu no Mundo da Lua. Eu, hã? Te conheço. Te conheço antes de a gente realmente se conhecer presencialmente. É história Caraca, eu louca. tomei um susto esse dia. Eu tomei um susto. Caraca, não é possível. Eu fiquei inacreditado assim. Caraca, meu Deus do céu. Ah, foi muito Ou legal seja, aquele um dia. ano antes a gente já se conhecia pelo E Facebook. caraca. E aí eu Não, tipo queria que assim. você pudesse falar, né, um pouquinho das suas tirinhas e continuar com essa história. Esse dia foi muito louco porque a gente nunca imagina assim, você era uma professora de uma faculdade que eu tava, sendo que, tipo assim, tinha todo o Brasil, tinha um Brasil inteiro, né? Que você poderia ser qualquer pessoa e você foi acabar sendo a minha professora. Isso aí foi incrível pra mim. As minhas tirinhas, elas são muito especiais pra mim. É um processo que é muito gostoso de fazer. Às vezes é cansativo, eu não vou negar, porque muitas das vezes é um pouco cansativo, não é tão fácil assim. Você tem uma Mas é muito frequência legal. que você coloca as postagens ou não? Então, É quando tem nesse vontade. momento, então, eu passei por esse processo de mudança, que bem no começo eu tinha essa periodicidade de postar duas tirinhas numa semana só. E super funcionava, era uma época que estava super adequada para mim e tudo mais.
Só que acontece que a faculdade começou a pegar pesado demais. Começou a ficar muito complicado, começou também a juntar as coisas de trabalho. Eu mudei de empresa onde eu estava trabalhando. Enfim, é vida de adulto, né, cara? Então, tipo assim, eu tava nesse processo de mudança, entendeu? E aí minha periodicidade caiu para uma vez por semana, porque eu simplesmente não estava conseguindo conciliar faculdade, trabalho, namorada, tirinhas e meu próprio tempo de viver minha vida, sabe, pessoal? Então essas coisas elas estavam me sufocando muito, assim, sabe? Então assim, a questão da frequência, hoje em dia é quando eu tenho algo para apresentar, que foi uma mudança de postura que eu tive. Mas ainda não está cheguei, não. Vamos falar disso depois. Primeiro eu quero saber de onde surgiu a ideia da tirinha. Quero o início, vamos voltar para o início. Tudo bem, então vamos dar para o início. E assim, a maioria dos alunos, quando chegam para mim, perguntam assim, professora, como é que eu começo? E aí, eu queria perguntar para você, como é que você começou? Qual foi o seu começo? Como é que você se descobriu ilustrador? Então, eu costumo pensar que assim, eu nunca tive um momento assim específico na vida que eu cheguei e pensei, vou ser ilustrador. Essa coisa do desenho é muito engraçada, que é uma coisa... Eu não me lembro de nenhum momento da minha vida que eu cheguei e pensei, vou desenhar. Eu simplesmente sempre desenhei, assim, sabe? De forma muito despretensiosa e tudo mais. E aí, conforme a gente nunca leva... Só que o problema é que a gente nunca leva o desenho... A gente subestima o poder que o desenho tem, sabe? De quanto ele pode fazer a gente crescer na vida, em questão de ganhar dinheiro, de você ser um profissional e trabalhar com isso. Então, por muito tempo ali na minha adolescência, quando eu estava me formando como um profissional, eu estava estudando, pensando no que eu queria fazer para a vida, eu nunca considerei desenho uma forma de eu poder trabalhar com isso. Eu nunca imaginava, entendeu? Principalmente naquela época que as coisas eram um pouco mais limitadas. Então, chegou um belo dia que eu estava trabalhando, já tinha passado alguns anos, eu não estava desenhando tanto. E aí, por esse ímpeto de querer voltar a desenhar, porque é uma coisa que eu amo fazer, eu comecei a fazer um curso, e o curso de desenho ele foi muito mais para me estimular a desenhar mesmo, assim, para eu conseguir voltar aquele contato que eu sempre tive com o desenho, mas que ficou adormecido por alguns anos. E aí, nessa época, eu estava trabalhando numa empresa que eu ficava trabalhando de home office, eu ficava trabalhando de casa. Eu ficava em casa 4 dias por semana e ia para a empresa um dia só. E aquele tempo era um período que eu tinha tempo para fazer coisas, tempos que eu ficava livre. E foi aí que eu pensei, caraca, eu quero voltar a desenhar. E aí eu comecei a ver referências, na verdade tudo começou. Você lembra mais ou menos do ano que isso foi? Foi em 2000 a página foi em 2016, início de 2016. Acho que a gente se conheceu em 2018, não? Foi, a gente se conheceu em 2018, isso mesmo. E aí, na verdade, lembrando aqui agora, foi em 2015 que eu comecei a fazer esse projeto. No Mundo da Lua, ele não surgiu de uma hora para outra. Eu comecei a pensar e idealizar ele por volta de outubro, novembro, por aí. Então, eu simplesmente comecei a desenhar. Primeiro eu fiz um remake de uma tirinha que eu conheci, que foi uma tirinha até muito triste, assim, que me impactou muito. E eu falei, caraca, eu acho que eu posso fazer um remake dessa tirinha aqui. E aí eu fiz. E eu falei, caraca, que maneiro. Eu não sabia o que era tirinha, eu não sabia como fazer, eu não sabia nada. Tudo começou com um remake de uma tirinha que já existia. E eu falei, caraca, e se eu fizer mais? E aí, cara, assim, eu simplesmente comecei a fazer, sabe? Eu comecei a desenhar, eu comecei a buscar as referências no YouTube, no Behance, que é um site de portfólios, onde você conhece vários artistas. E lá eu busquei muita referência, me inspirou muito. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui fazendo mais tirinhas. E antes de lançar o No Mundo da Lua, eu preparei uma série de tirinhas para eu poder ficar preparado para lançar a página, entendeu? Eu não lancei de uma hora para outra. Eu adorei que eu preciso fazer isso. Deixar algumas... vale uma dica, né? Quem quer ir para esse lado de canal no YouTube ou fazer página com tirinhas,
Vai ter momentos que a gente vai estar mais pegado na vida e a gente precisa sempre ter alguma coisa guardada para aquele momento, assim, não pude fazer essa semana. Tem aqui, né? Isso é uma dica interessante mesmo de fazer. Eu estou precisando puxar minha orelha para fazer isso. Não, é verdade. É uma coisa realmente que é muito bom você ter um estoque, né? Isso, na verdade, é um estoque. Você faz um estoque ali, tipo, você vai fazer um canal no YouTube e você tem um estoque de um mês, sabe? Tem 4 vídeos aqui e eu tenho um mês de folga, sabe? Tipo assim, você vai lançar um vídeo amanhã, mas você tem outros 4 preparados. Então, os próximos que você vai fazer depois desses 4, você consegue trabalhar deles de uma forma muito melhor, entendeu? Você consegue ter mais tempo para você trabalhar os próximos. Então, realmente, é muito interessante você começar já com um estoque antes, entendeu? É muito E me importante. diz uma coisa, Bruno. Você hoje, atualmente, está indo lá 600 e quase 650 mil pessoas te seguindo. Como é que você conseguiu tantos seguidores assim? Conte seus segredos. Cara, eu acho que a palavra para isso foi espontaneidade, sabe? Foi porque espontaneidade e de fazer uma coisa realmente sem ficar tratando isso como uma coisa muito técnica, sabe? De tipo assim, não, quero fazer. Eu vou usar o exemplo do YouTube, por exemplo. Não, eu quero fazer um canal porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero fazer aquilo, eu quero ganhar aquilo, eu quero. Entendeu? Eu fiz justamente por ser uma questão de ser espontâneo mesmo. Então, as tirinhas, quando você faz uma coisa de uma forma espontânea e é uma coisa que você gosta muito de fazer, você acaba produzindo aquilo de uma forma muito mais natural e melhor, sabe? E foi isso que aconteceu com a tirinha, assim. Eu no Eu tenho, assim, começo, quando até. eu observo o seu desenho, eu tenho uma certa, assim, questão de você trata a coisa de uma maneira que eu vá me relacionar com aquilo. Eu me vejo naquele personagem. Pelo menos Exatamente, quando eu olho exatamente. esses tirinhos, eu assim, tipo, poderia ter sido eu ali, né, naquela situação. É, é puramente eu trago essa espontaneidade da minha rotina, de histórias de pessoas que eu vejo, de coisas que eu vejo engraçado acontecendo. Uma coisa também muito importante é fazer tirinhas de acordo com o que está acontecendo no momento e tentar trazer algo positivo em relação a isso. Às vezes é um momento complicado, como é o caso da pandemia que a gente está vivendo, e recentemente eu fiz uma tirinha sobre isso, que foi uma tirinha leve para descontrair, mas que trata desse momento que a gente está vivendo agora. Então, muitas situações No Mundo da Lua que fizeram tantas pessoas se identificarem foi eu trazer esses temas do nosso cotidiano que muitas pessoas vivem, sabe? Tipo, uma coisa que eu sempre fiz muito no Mundo da Lua foi tirinha de casal. E, cara, todo mundo já teve um relacionamento, de alguma forma, às vezes muito sério, às vezes não tão sério, às vezes a pessoa casada, às vezes só namora, às vezes só fica, enfim. Mas todo mundo se identifica com amor, sabe? Com relacionamento, essa convivência. Então isso foi uma coisa que eu vivi e eu trazia todas essas minhas vivências da minha vida pessoal para as tirinhas. Então batia muito assim, muitas pessoas conseguiam se relacionar porque justamente uma coisa espontânea e real que acontecia, sabe? Ou seja, assim, se eu perguntasse para você agora em relação aos seus seguidores, então todos os seus seguidores foram de maneira orgânica, né? Tipo, foram chegando, porque Isso. foram descobrindo a tirinha, um foi indicando para o outro, o pessoal foi compartilhando. Foi Então, ainda compartilhando. está sem pretensão de chegar a 1 milhão de seguidores? A gente sempre sonha em chegar em 1 bilhão, né? Mas é que eu falei, assim, eu fiquei um tempo parado, sabe? Sem produzir. Então, eu tô voltando isso agora, eu tô tentando reconstruir, sabe? Eu tô tentando me reinventar e iniciar um novo ciclo na minha página, no meu desenvolvimento com a minha tirinhas. Então, sim, eu sonho em chegar em 1 milhão. E a partir de agora, assim, principalmente a pandemia que acabou me dando mais tempo para fazer essas coisas, eu estou planejando novas coisas, assim, novos projetos e eu tô querendo alcançar, assim, essa meta de 1 milhão de seguidores. Ui. E me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta que eu fiz há muito tempo atrás, antes de a gente se conhecer como professor e aluno, lá quando eu mandei aquele primeiro e-mail.
através das suas tirinhas. Eu acho que na época que a gente começou a conversar, você devia ter lá uns 200 mil seguidores. Não era nem 600. Era bem menos. E aí eu lembro que eu te perguntei o seguinte, você já conseguiu alguma coisa através das suas tirinhas? Eu sei que elas são despretensiosas, é muito mais para colocar, sei lá, a sua inspiração no papel e mostrar para o mundo uma ideia. Mas através dela já surgiu alguma coisa, uma possibilidade de fazer, sei lá, nem que seja freelance e algum trabalho? Abriu portas de alguma forma? Abriu porque muitas pessoas conheceram meu trabalho, algumas... uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, foi até na minha carreira como designer gráfico, assim, porque antes de ser ilustrador, eu sou designer gráfico também. Foi uma coisa que eu me especializei. Então, quando eu ia para uma entrevista e apresentava o projeto do Eu no Mundo da Lua pro sócio da empresa, para as pessoas à minha volta ali, na empresa que eu queria participar, isso acabava conseguindo me dar bons frutos, entendeu? Então, o maior benefício foi ter um projeto pessoal que eu me orgulhava muito e que as pessoas... Que as pessoas te olham de um olhar diferente. Exatamente. Agora, em outros âmbitos, assim, algumas pessoas me procuraram para fazer filas de ilustração, sim. Já teve uma editora que entrou em contato comigo para fazer... faz um tempo. Foi uma editora e ela entrou em contato comigo para fazer os livros de tirinhas do No Mundo da Lua. Só que acabou que não rolou por uma questão de afinidade de contratual. Então a gente acabou que realmente era uma coisa muito, muito complicada na época e que era muitas nuances, assim, o contrato é muito, muito complicado. E aí acabou que eu não segui com esse projeto do livro. Projetos, tem muita gente que faz projeto autoral, coloca no Catarse e faz por conta própria. Mas, realmente. Que aí pode ser só o e-book, pode ser também a questão do livro mesmo produzido, físico, e aí só vai depender do valor, se ele é físico, se ele é e-book. Fica aí a dica. Realmente na época eu até pensei nessa possibilidade, né? Na época que eu tava com essa coisa de, toco com esse livro com essa editora, eu toco sozinho, eu fiquei pensando nisso. Só que acabei que as coisas foram acontecendo e acabou não rolando. Mas coisas que eu queria fazer, que eu quero ainda fazer, é a criação de estampas, por exemplo, canecas, blusas, que são coisas que eu gosto muito, assim. Eu gostaria de vender meus desenhos em coisas que eu gosto de usar, como caneca, eu adoro uma caneca, sabe? Então, tipo assim, eu gostaria muito de um dia produzir estampas para canecas personalizadas, acho que seria muito legal. Então, assim, abre portas para várias coisas e a gente tem que botar em prática, né? E às vezes isso acaba não acontecendo, a gente vai adiando e... E me diz uma coisa, como é que é o seu processo de ilustração? É totalmente digital? Que software você usa? Ou você faz parte no papel e leva para o computador? Como é que é o seu processo de criação? Então, bem lá no início, eu desenhava no papel e passava o desenho para o Illustrator, que é o programa de vetorização. Então, todas as tirinhas elas eram feitas totalmente em vetor. E aí, conforme foi passando o tempo e eu fui criando várias tirinhas, eu não tinha mais a necessidade de usar o rascunho no papel. E aí eu fazia tudo direto no Illustrator. Às vezes eu usava o tablet que eu tenho, às vezes eu usava o mouse, eu intercalava as duas formas de desenhar e funcionava muito bem para mim. Então eu usava o Illustrator para tudo. Era basicamente isso. E eu diagramava as tirinhas no Photoshop. Eu só usava o Photoshop para diagramar mesmo, colocar os textos e tal. E agora, só que agora eu estou passando por uma mudança que algumas pessoas já devem ter até notado lá na página, que as tirinhas novas que eu lancei, elas estão um pouco diferentes. Elas estão com... Como assim?
elas estão com, você percebe que elas estão um traço diferente. Elas têm, agora eu estou colocando sombra, por exemplo, que era uma coisa que eu não usava antes, sombreamento das coisas. Os personagens estão mais expressivos, assim, que é uma coisa que eu estou investindo mais. E isso tudo porque eu estou fazendo tudo agora, absolutamente todo o desenho, todo o processo, tanto de rascunho quanto da finalização, tudo no Photoshop. Inteiramente com o tablet também. Então, tudo que eu estou fazendo agora é através do tablet. Eu percebi que o Photoshop ele me dava muito mais liberdade para eu soltar o traço, sabe? E às vezes no Illustrator isso era muito travado para mim. Começou, assim, acho que faz parte também da evolução. E você acaba também enjoando, não é a palavra, mas você acaba com o tempo, conforme você vai produzindo suas ilustrações, você vai querendo fazer coisas diferentes, fazer coisas novas e tudo mais. Eu acabei enxergando essa oportunidade no Photoshop. Então, hoje em dia, nesse momento, há 2 meses, há um mês mais ou menos, eu tenho feito tirinhas completamente no Photoshop. Completamente no Photoshop? Completamente no Photoshop. Eu não uso mais Illustrator. Eu Tipo assim, tenho eu que desenho. confessar que eu tenho um pouco de dificuldade do Illustrator, assim, para ilustração. Eu prefiro muito mais o Photoshop. Eu sinto mais habilidade, mais facilidade na hora de desenhar. Mas tem gente que pega o Illustrator e faz horrores. Ih, travou. Bruno? Acho que a internet do Bruno ficou um pouquinho complicada. Então vamos ver se esperar ele voltar. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele de novo. Ai, ai. Ainda tem muito mais coisas para perguntar. Deixa eu convidar de novo, que ele caiu. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Convidar. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho, que nosso convidado acabou com a internet dele, caiu. Ainda tem muito mais coisa para perguntar ainda, porque o Bruno, além de estar ilustrando essas tirinhas, ele está com um novo projeto também, que eu quero que ele fale um pouco sobre esse projeto. E que ele também teve um tempo, ele meio que já começou a falar, que ele teve um tempo que ele teve uma pausa na carreira dele. E eu quero falar sobre isso, né? A questão da gente ter um projeto bom nas mãos, mas tem uma hora que a gente precisa de uma pausa. E ele vai falar um pouco sobre a pausa desse momento, né, da carreira dele, começar a crescer e, pum, não, quero parar um pouco, pensar, refletir sobre as minhas questões em termos de trabalho. Ah, vou convidá-lo de novo, vamos ver aqui. Vamos aguardando, vamos ver se ele entra Oi. de novo. Oi, Bruno, tu caiu. Desculpa, gente. Não tem Desculpa, problema. mais técnico. Internet, com um monte de gente dentro de casa só usando internet, né? Isso é muito comum. E aí, o que eu queria perguntar também é o seguinte: falando em traço, seu traço ele parece um pouco com a Hora da Aventura. Tem alguma inspiração, tem alguma coisa que você, sei lá, quis fazer algo parecido? Assim, algumas coisas, assim, aquele braço meio que molezinho, a forma da boca. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tive uma grande influência, primeiro de outros ilustradores que faziam também tirinhas, por exemplo. E essa época de 2016, quando eu comecei a fazer, tirinhas estavam bombando no Facebook. Então, grande parte da minha inspiração também veio dessas pessoas que já produziam tirinhas também. E claro, outra fonte de inspiração também eram os desenhos animados, como Hora de Aventura, Rick and Morty, Final Space também é um traço que eu gosto muito. E todo esse mundo de animação me encanta muito e eu tento me inspirar neles, em todos eles. E com base nisso eu construí a minha própria forma de ilustrar, sabe? Mas que no caso o caminho que eu segui, diferente de outros ilustradores, por exemplo, que
usavam line art preta, sabe? Aquele desenho com linhas pretas e cores vivas. Eu segui por um caminho que era mais as cores mais pastéis, o traço veio marrom e as cores mais uma cor mais clarinha, sabe? Uma cor mais fofinha, digamos assim. Era um traço mais fofinho, digamos assim, podemos dizer. Basicamente isso. E me diz uma coisa. Fale um pouquinho do seu projeto final da faculdade. Eu não acompanhei em si, mas eu assisti o último dia que você apresentou e eu assim, simplesmente fiquei babando pelo resultado. Né? Fora os trabalhos que você já fez para mim, nas outras disciplinas que você fez comigo, mas assim, fala um pouquinho sobre o seu projeto final da faculdade, né? Que é um trabalho, tem que ser um trabalho de design, e que você aproveitou esse trabalho de design para colocar a ilustração do seu traço, do seu jeito. Como é que foi esse trabalho para você? Esse trabalho, o TCC, eu sempre durante a faculdade, eu sempre pensei, caraca, o que eu vou fazer no meu TCC? Eu sempre tive essa mentalidade desde o começo, assim. Eu sou uma pessoa meio ansiosa, então eu sempre fiquei pensando nisso, tipo, o que eu vou fazer no meu TCC e tudo mais. E em paralelo a isso, no Mundo da Lua, o que eu gostava de fazer lá? Vira e mexe em datas especiais, como Carnaval, Dia das Mulheres. Teve outro também que eu lancei, que eu não lembro, não me recordo agora de cabeça, que era lançar um álbum lá na página com uma sequência de imagens, de ilustrações, de cenas. No das mulheres foi tipos de mulheres que existe, esses estilos, assim, de pessoas do cotidiano. Uma mulher uma mulher mais estilosa, vários tipos de mulheres e tudo mais. E aí, em cada ilustração, em cada página, em cada imagem lá, eu tinha um estilo de mulher diferente e tal. Eu queria abranger todos que eu pudesse, sabe? Assim, tentar fazer a galera se identificar. Então, eu gostava muito de fazer esse esquema. E aí, teve um dia que surgiu uma ideia de fazer algo que se chamava Como Ser um Super-Herói, sabe? Como a gente pode ter atitudes que faça a gente ser herói, sabe? A gente ajude alguém sem necessariamente a gente precisar ter uma super força ou um super poder, sabe? Só o fato às vezes de você elogiar alguém, sabe? Às vezes só o fato de você apoiar alguém, dar uma palavra de incentivo, ou como eu uso no próprio exemplo do livro, né? Que eu até posso mostrar para vocês daqui a pouco. Na rede, né? Se a gente estimula os outros, essa bondade de alguma maneira volta para a gente. Mas eu vejo dessa forma. Exatamente, exatamente. E então a ideia do livro veio dessa parte que eu queria fazer para a página. E aí eu pensei, caraca, eu acho que eu posso. Quando chegou no momento de eu fazer o TCC em si, eu falei, caraca, eu acho que eu posso transformar isso em um livro, sabe? E aí começou, aí entramos no período de fazer o TCC, os professores passaram os desafios e tal, e comecei a pesquisar muito. O TCC é um longo trabalho que você tem em questão de pesquisa. Exatamente. Aliás, e além você disso, fez o quê? Um livro? Um jogo? Era o quê aquilo que você tinha feito? Não lembro mais. o que? Qual Desculpa, foi o não entendi. resultado físico mesmo do seu projeto? Era um livro? Era um jogo? Era um livro, jogo? Era um livro. Era um livro mesmo, um livro infantil ilustrado, entendeu? E nessa pesquisa eu concluí que se a gente fizesse um livro infantil voltado para as crianças, que são pessoas que estão em plena formação de caráter, essas pessoas eram um público-alvo perfeito para tornar essas pessoas mais empáticas. O livro é sobre empatia, né? E com isso construir essa rede que você acabou de falar sobre fazer aquilo que volte para a gente. É basicamente isso. E aí além do trabalho de pesquisa, do TCC e tudo mais, eu escrevi também um livro. Então, todo o texto do livro E o que você fez com esse livro, hein? Então, eu não vou falar nada agora porque eu tô com um negócio para fazer com ele em mente. Eu não vou revelar nada ainda porque eu não sei. Tudo bom? E aí, tipo assim, eu escrevi o livro, eu desenhei e foi um processo que eu nunca achei que eu conseguiria fazer, sabe? Foi uma coisa que eu sempre achei que estava fora do meu alcance. Criar um livro, por exemplo, era uma coisa absurda para mim. E eu sempre quis criar um livro.
E quando eu fiz essa TCC e que eu passei pela pressão de ter que fazer algum projeto, foi aí que as coisas simplesmente fluíram e foi uma coisa Mas muito assim, você não gostosa de fazer, acreditava sabe? em você, ou que você nunca imaginou que você pudesse fazer um livro? E, assim, com os meus alunos, pelo menos, eu vejo que normalmente eu tenho que trabalhar muito mais o psicológico, que você pode, você é capaz, tudo que você tem vontade de fazer é possível fazer, desde que você, né, estude, procure pessoas que conheçam. Então, era uma questão desse tipo, assim, tipo, nunca me imaginei fazendo, nunca fiz. Sim, era uma questão disso e também era uma questão de era sempre uma questão, tipo, eu não vou conseguir ter o tempo, eu não vou conseguir terminar. Quando eu era mais novo, eu sempre gostei As de desculpas que a escrever. gente sempre coloca na frente, né? A desculpa sempre tem, né? Quando eu era mais novo, eu escrevia muito. Eu escrevia muito mais do que eu escrevo hoje. Eu escrevia livros e tudo mais. E sempre que eu construía essas obras, tipo assim, de fazer, que na hora que eu criava um livro, eu sempre acabava parando na metade e não conseguia continuar. Por uma falta de ideias, por falta de empolgação. Então, um dos grandes obstáculos para mim era isso. Eu achava que eu nunca ia conseguir superar esse processo, sabe? Da escrita, da ideia de finalizar um projeto. Eu já fiz milhares de projetos quando eu era mais novo e muitos eu não terminei, sabe? Então, esse era o maior desafio para mim. Então, essa era a principal coisa. Mas agora a questão da gente não vou conseguir, eu acho que isso eu não consigo fazer, cara. Eu já passei por diversas situações. Eu trabalho em agências, né, de publicidade desde que eu comecei a entrei nessa carreira. Eu sempre, às vezes, parecia um trabalho lá bizarro, assim, tipo um trabalho que tinha que fazer uma campanha para um super cliente e tinha que fazer aquilo rápido. E aí eu começava a bater aquele desespero: caraca, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir. E no final das contas, quando você pega esse abacaxi e você simplesmente pega ele aqui, bota ele aqui e descasca ele, você consegue, sabe? Tipo assim, se você, o problema é esse que a Sabe gente como fica. eu comecei a ilustrar para editora, para livro? Eu só sabia copiar. Na época, eu só sabia copiar, fazer desenho realista. Surgiu a oportunidade para fazer lá para a editora Rô. Em uma semana, eu tive que inventar um traço e trabalhar com aquele traço. Faço esse traço até hoje. Mas eu achava também que eu não era capaz. Sou tão capaz que eu faço isso até hoje. Era o abacaxi Por que livre você e que espontânea descascava pressão, ele. né? A Por pressão, livre. a pressão Aquele. ajuda tanto. Realmente. É porque muito do que acontece, assim, principalmente para projetos pessoais, sabe? O que acontece muito em projetos pessoais é que a gente não foi ensinado na escola para trabalhar para a gente mesmo. A gente sempre é ensinado a ser operário, digamos assim, a você trabalhar para algum lugar. E nunca ser uma mente de você trabalhar para si mesmo. Então, é muito comum para a gente ter um projeto pessoal e simplesmente postergar isso, porque acha que, tipo assim, não ter a disciplina, não ter o foco que você teria, por exemplo, em fazer algo para alguma empresa. Se você é capaz de fazer algo para alguma empresa, por que você não é capaz de fazer algo para você mesmo? Entendeu? Uhum. E muito por causa disso, assim, voltando na metáfora do abacaxi, é o fato de você ficar olhando pro abacaxi e ficar imaginando, pô, esse abacaxi é muito, muito complicado de descascar, né? Pô, caraca. Aí tu fica sofrendo lá. Tipo, você fica, caraca, poxa, esse abacaxi, né? Porra, não sei o quê. E ao invés de você Pega a pegar faca e a descasca logo faca e para ver como é que ela vai. descascar, você nunca vai saber, né? Tipo, você só precisa ir lá e descascar, sabe? Entendeu? E então esse processo quando eu fiz o TCC eu aprendi muito isso, sabe? Que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente quer se a gente não tiver esse medo, digamos assim, de sempre ficar com medo do monstro, mas nunca enfrentá-lo de fato. Às vezes você enfrenta esse monstro e é tranquilo, sabe? Falando em monstro, me fez lembrar uma coisa que a gente já conversou há algum tempo atrás. Você falou para mim que ficou um tempo parado, né? Foi por causa do trauma do TCC ou você quis parar? O que aconteceu na sua vida profissional que você se deu uma pausa
E qual é a relação? Qual é a relação? Então, peraí, só um momento que... Tá me ouvindo? Pode Tô. falar. Beleza. Porque eu tô escutando minha voz também. É sério? Calma aí. Eu não sei porquê, mas o Bluetooth desligou. Só um segundinho. Tá me ouvindo? Fala alguma coisa. Tô escutando. Então, Então, a questão da pausa, ela foi uma coisa que, como eu expliquei um pouquinho lá no começo, foi uma questão de muitas coisas para fazer, sabe? Eu cheguei no momento da minha vida, cara, pra você ter noção assim, eu acordava todo dia, 6, 7 horas da manhã, todo dia. E aí eu ia pro trabalho, trabalhava lá o dia todo, em seguida ia pra faculdade, eu chegava em casa meia-noite e 1 hora da manhã. Mais provável que 1 hora da manhã, isso era padrão pra mim, assim, chegar 1 hora da manhã. E acordava tarde. Oi? Acordava tipo 6, 7, 6h30, por aí. Então, tipo assim, eu levava e levo até hoje 2 horas pra chegar onde eu trabalho. 2 horas de ônibus. Então, esse processo era um processo destrutivo demais, sabe? Qualquer um que tá aí assistindo, que pega BRT, exatamente, tipo assim, eu acho que a pior coisa da humanidade é isso, você tem que passar por isso, sabe? Tipo assim, todo mundo que passa aí pega BRT todo dia sabe do que eu tô falando. E aí acontece que todo esse processo, a faculdade, aí chegava no fim de semana, que era o dia que eu teria folga, tinha trabalhos da faculdade para fazer. E trabalho de faculdade não é tipo copia e cola, geralmente são trabalhos muito complexos que realmente exigem de você tanto quanto um trabalho numa agência vai te exigir, por exemplo. Então, eu desgastava minha mente. Então, e aí eu tinha as tirinhas para fazer também, desse bolo. E desse bolo também tinha minha namorada também, porque eu precisava dar atenção pra minha namorada, eu queria estar com ela, sabe? Então, tipo assim, então, e aí? Oi? O namoro continuou, pelo menos. Continuou, tá até o... Que muitos terminam ali. Então todo esse processo foi um processo muito duro pra mim. E além disso tudo, cara, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que sempre gostei de jogar, por exemplo. É um detalhe muito bobo, mas eu amo jogar. Videogame pra mim é uma coisa. Eu gosto tanto de jogar quanto eu gosto de desenhar, sabe? E eu simplesmente eu não tava conseguindo ter tempo pra relaxar, sabe? Relaxar, de você ter um tempo livre e não fazer nada. Eu não tava conseguindo ter esse tempo. E as tirinhas, a época que eu fazia tirinhas, eu levava cerca de 4 horas pra fazer. E aí você junta 4 horas de tirinha, 5 horas fazendo trabalho, isso no fim de semana, entendeu? Então, tipo assim, eu entrei numa crise, assim. Simplesmente eu entrei numa crise e falei, mano, eu preciso tomar uma decisão, sabe? Tipo assim, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu paro agora ou eu vou enlouquecer, entendeu? Tipo, ou eu paro agora e reorganizo tudo, ou eu vou ficar doido, eu não vou conseguir não tô conseguindo dar conta. E aí, nesse processo, faltava uns 6 meses para eu terminar a faculdade. E aí eu decidi diminuir a periodicidade no Mundo da Lua por conta disso. E foi muito difícil para mim porque eu gostava muito, sabe? Eu gosto muito de fazer tirinhas, entendeu? E isso foi muito duro para mim ter essa escolha de diminuir a periodicidade, sabe? Para poder viver um pouco e relaxar um pouco. E isso acabou involuntariamente, com o tempo, isso acabou destruindo também a minha questão de criatividade, sabe? De você ter ideias, de você estar. Cara, assim, sério, se você trabalha com criatividade, você não vai produzir se você não estiver bem. E eu não estava bem, entendeu? Então, eu simplesmente não conseguia produzir. E eu entrei num burnout, assim, tipo, eu não aguentava mais, assim, eu não queria ver Photoshop, eu não queria ver Illustrator, eu não queria ver nada, eu não queria ver tiras, eu não queria ver nada. Então eu tive que passar por um detox, digamos assim, de tudo isso, de todas as obrigações que eu me cobrava muito para fazer. Não, tem que fazer
tantos tirinhas por semana, tenho que fazer aquilo, não, tem que realizar aquele projeto, não, tem que criar um livro, não. Eu me livrei de tudo isso. Tudo isso para mim eu me livrei e tentei deixar minha mente mais livre. E esse tempo é positivo para você? Esse tempo de descanso? Absolutamente, sério. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, por mais que eu tenha diminuído muito. Eu parei, né? Acabei de parando de fazer estilinhos e isso acabou afastando muita gente que acompanhava e aí não via mais tirinhas novas. E uma coisa que você super entende. Só que, tipo assim, isso me renovou, sabe? E justamente o tempo que eu descansei, naturalmente agora na quarentena, em que eu voltei a ter tempo, sabe? Eu termino meu expediente 7 horas e eu tenho de 7 horas a 2 horas da manhã para eu fazer o que eu quiser, sabe? Então eu consigo dividir meu tempo entre fazer uma tirinha. Do ônibus ao tempo que você está usando. Exatamente. E também tem a questão tanto da duração que você gasta no ônibus, quanto a exaustão emocional que você tem. Exatamente. E aí isso me renovou completamente. E, cara, assim, foi batata, assim, tipo, a partir do momento, pra vocês terem noção, assim, eu iniciei o 2020 sem nenhuma meta. Eu não tinha meta. Eu não tinha meta de voltar com a página. Eu não tinha meta de voltar com um canal no YouTube. Eu não tinha nada. Absolutamente, foi o primeiro ano da minha vida que eu comecei sem preocupação nenhuma. E foi nesse exato ano que eu voltei a fazer tudo que eu sempre gostei de fazer, que é criar tirinhas, que é o meu projeto no YouTube, por exemplo. Então, isso faz parte, sabe? Você tem que estar bem para você conseguir produzir o que você tiver que produzir. Porque quando você trabalha com criatividade, essa criatividade está ligada diretamente com suas emoções. Então, é muito importante que você esteja bem emocionalmente para conseguir exportar essa emoção de uma forma legal, né? E me diz uma coisa, falou isso no canal. Fala um pouquinho no canal. Então, o canal é uma ideia que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis ter desenhos no meu canal, envolver isso, porque faz parte de mim. Eu no mundo da lua hoje, pra mim, faz parte, é um pedaço de mim, sabe? E então, eu sempre quis fazer um canal. E eu fiquei dessa mesma onda aí, aconteceu tudo isso que eu acabei de explicar. E aí, quando eu tive... Oi? Fala o nome do canal. Então, surgiu a ideia de fazer o Brunolas. Quando eu comecei a ter tempo, eu comecei a voltar nessa ideia de fazer o canal. Eu, Brunolas, eu usei meu próprio nome. Eu não quis fazer com o nome do No Mundo da Lua, porque eu achava que se tratava de era uma outra vertente, era uma outra questão. Então eu usei meu próprio nome para fazer o nome do canal, que é Brunolas. E nesse canal eu comecei fazendo ele como vídeos ensaios, falando sobre cultura pop, e refletindo sobre a cultura e o que acontece ao nosso redor. É aqui o som tá dando. Tá dando eco, né? Peraí, só um segundo. Deixa eu ver se... O problema é o meu som, tá fazendo eco aí, a minha voz. Melhorou? Acho que agora melhorou. Então, agora vai dar certo, Pode falar. O canal dele chama Brunolas. Aí eu perguntei isso, não deu nem para escutar. Você estava falando do nome, nem escutei. Vai, continua falando, agora parou. Ué. Então, e aí eu tava fazendo o canal é sobre reflexões, sobre tudo que eu vejo ao meu redor, igual é nas tirinhas, só que eu falo isso de uma forma mais intensiva, porque o canal permite a gente falar mais, né, do que uma tirinha, você consegue se expressar melhor. E aí, recentemente, eu tive uma ideia de fazer isso com desenhos, de trazer meus desenhos, porque no começo era muito mais sobre a cultura, eu usava lá no próprio vídeo a imagem de algum filme que eu estava falando sobre e tudo mais. E aí eu decidi falar sobre assuntos específicos, como eu falei sobre histórias de um casamento, que foi o vídeo mais recente que eu fiz.
E aí eu pego esse filme, eu pego tudo que esse filme significa, o que eu entendi dele, os conceitos que ele aborda aqui. Por que as pessoas têm medo de se casar? E eu faço todo um ensaio sobre isso, falando sobre o assunto. E junto eu uso o desenho, eu faço uma ilustração para esse vídeo, sintetizando todas essas ideias que eu estou falando no vídeo, entendeu? Então, no vídeo Mas tem motivo do assunto ou você, tipo, sei lá, viu o vídeo, gostou do vídeo e vai fazer sobre aquele vídeo? Eu não entendi a pergunta. Tem uma inspiração para o assunto que você vai abordar no vídeo do canal ou você, sei lá, um tema chamou a atenção essa semana, eu vou fazer sobre isso? Não tem muita explicação. Assim. Envolve essa coisa de você ir bater um tema, se tu vê alguma coisa na internet, alguma coisa que está acontecendo e você quer falar sobre. E muitas das coisas que eu estou colocando para fora é as minhas ideias e os meus pensamentos sobre determinados assuntos. E essa da coisa do casamento é uma coisa que eu sempre vi, que as pessoas, elas sempre ao meu redor tiveram muito medo do casamento e as pessoas geralmente têm muita aversão ao casamento em si. E eu nunca entendi muito, eu comecei a refletir sobre, eu achava que não era um bicho de 7 cabeças e tudo mais. E todas essas ideias eu já tinha pensado já há algum tempo. E eu resolvi passar essas ideias para o canal, entendeu? Então tem algumas ideias que surgem na hora, na semana, tem ideias que são reflexões que eu já tive antes e decido explorar elas, porque às vezes a gente tem uma reflexão solta e quando eu chego lá na semana e paro para pensar especificamente sobre aquela ideia, escrevo e consigo tirar uma conclusão sobre isso, entendeu? Então, por mais que algumas reflexões são antigas, eu consigo encontrar novos argumentos para essa reflexão, busco entender. Às vezes eu estou errado e eu mesmo me refuto no próprio texto. Então, isso é muito legal porque é uma coisa que eu faço também de uma forma espontânea e falando sobre qualquer coisa de forma livre, assim. Que é isso também que eu criei o canal, assim, para poder ser mais livre e conseguir me expressar mais, além de um quadro de tirinhas e tal. Entendi. E me diz uma coisa, dentro das coisas que você já produziu, ou seja, no próprio canal, com os vídeos que você já tem feito, que nem ainda está muito no início, mas assim, com as tirinhas, alguma coisa que você já produziu, assim, foi polêmico, ou chamou muita atenção, ou, tipo, viralizou, alguma coisa assim, que chamou muita atenção do público? Você fala viralizou no sentido negativo, assim? Positivo ou negativo, não importa. Alguma coisa assim que foi muito debatido. Pode ter sido positivo, mas pode também ser negativo. A minha segunda tirinha... chamou atenção. Então, isso aconteceu logo na minha primeira tirinha. Na primeira? Já entrou tropeçando, né? Exatamente. Eu fiz uma piada com Deus e tudo mais, não ofendendo a Deus, mas falando das pessoas, que as pessoas elas cometem certas coisas ruins assim e fala, só quem pode me julgar é Deus. E às vezes Deus está te julgando realmente por aquilo que você está fazendo, assim como as pessoas, entendeu? E aí eu fiz essa tirinha sobre isso e algumas pessoas ficaram, tipo assim, até minha namorada também, que ela era da igreja da época, ela ficou assim e tal. Ela até riu, ela compartilhou, só que depois ela teve que instalar, mas como ela era religiosa, isso afetou ela de uma forma, né? A segunda tirinha foi um tema político, que foi na questão da passagem, que aumentou de novo. E a tirinha até falava sobre... tipo assim, pô, mano, vou pra aquela festa. E tu vai de quê? Vai de Uber? Aí o cara, não, vou de ônibus. Aí ele, porra, tu tá rico mesmo, velho. Tipo assim, era essa sacada, porque... E assim, pobre ingênuo a gente, né? Que a gente era um pobre, a gente era feliz e não sabia, porque a passagem hoje tá... Vocês sabem como é que tá. Vi notícias que aumentou também. Então, tipo assim, a gente era feliz e não sabia aquela época. Então, as outras tirinhas que viralizaram de uma forma positiva, que essas também foram de forma positiva, eu nunca tive uma polêmica negativa, nem no canal, que está muito no início, nem na tirinha, nem na página.
graças a Deus, né? Porque foi uma coisa também que eu nunca quis ofender ninguém, sabe? Tipo, lá na página. Então, foi uma coisa que eu sempre tive cuidado, sabe? E eu também não sou esse tipo de pessoa que ofende, sabe? Que tem, sabe? Tipo, esse tipo de coisa que gosta de ficar Um humor meio, perturbando assim, certos. um humor meio É, sádico. meio sádico, E, às vezes é um humor ácido, às vezes, como foi a questão do com Deus e tudo mais. Mas é sempre bem leve, sabe? A ideia é fazer coisas leves e tal. Então, assim, eu nunca entrei em nenhuma polêmica em questão de produzir uma tirinha que ofendesse alguém. E essas positivas que viralizavam muito era a questão de casal, que, assim, não adianta, né? Tipo, porque o amor é uma coisa compartilhada por todo mundo. Não existe um ser humano no universo que nunca experimentou isso, assim, tipo, sabe? Tipo, esse sentimento. Então, tipo, é uma coisa que todo mundo se identifica, né? À toa que, por exemplo, as músicas de amor, os love songs, são as que mais bombam, assim, no mundo. Então, muita tirinha de amor Também picotou. Bota só um pouquinho que picotou uma fase. Bota só um Então, pouquinho, que picotou. Você tava falando do amor, então, depois não tinha mais nada. o amor, casal, você ter um relacionamento é uma coisa que muita gente tem, a maioria das pessoas tem. Então todo mundo se identifica. Então quando você lança algo sobre isso, as pessoas se identificam muito, entendeu? Então essas foram as tirinhas que mais viralizaram, assim, em relacionada de amor e tudo que era relacionado ao casal, entendeu? E relacionamento. Essas foram as tirinhas que mais bombaram. Normal, assim, também das tirinhas que eu fiz, a que era relacionada com o amor. Na verdade, a minha que mais viralizou foi uma de término de namoro, né? E justamente Tá eu vendo? botei no dia dos namorados uma ilustração, tipo, que tinha algo relacionado a término de namoro. Então, as pessoas que estavam no dia dos namorados, que estavam num processo de término, acabaram compartilhando e aquilo viralizou para tudo quanto é lado. Por quê? A gente, no dia dos namorados, né, imagina que está todo mundo namorando, está todo mundo feliz. Porém, né, tem sempre aquele que está infeliz porque não tem ninguém naquele dia. Essa, para mim, foi a que mais viralizou. E me diz uma coisa, Bruna. A gente hoje já falamos do ócio criativo, da necessidade de descansar um pouco a mente, falamos de criatividade, falamos do seu processo de trabalho, falamos das suas tirinhas. Mas tem algum. Falamos de representatividade também, na questão de representar pessoas diferentes. E me diz uma coisa. Teria alguma dica a mais extra aí para as pessoas que estão nos assistindo, que quer ir para esse lado de ilustração, mas ainda tem um pouco de medo? Que dicas você poderia dar para essas pessoas que estão nos assistindo e que quer ir por esse caminho da ilustração? Eu acho que a principal dica, e por mais que às vezes pareça óbvio, é uma coisa que realmente acontece. Eu falei um pouco sobre isso, que a minha dica principal é começa a desenhar. Ponto, assim, Ah, o tipo, abacaxi. começa a desenhar. O abacaxi descasca o abacaxi, né? Exatamente. Assim, esse é o maior desafio. Tu ter o ímpeto de tu pegar o estojo e começar a desenhar. Esse é o maior desafio. O desafio não é você conseguir desenhar bem. O desafio não é você conseguir alcançar aquele resultado que você queria alcançar. O desafio, pelo menos para mim, que eu via muita gente também passar por isso, é ficar postergando e não desenhando, não tendo a coragem. É você ficar olhando para o abacaxi e ficar refletindo, tirar milhares de conclusões sobre o abacaxi em vez de você ir lá descartar e pronto. Então, assim, Aliás, cara, isso começa a rende uma ótima desenhar. tirinha, tá bom? A história do abacaxi. Exatamente. Exatamente. Realmente, eu vou pensar sobre. E assim, começa a desenhar. E não tenha vergonha se você tem alguma vergonha do teu traço, não importa. Cara, existem milhares, exatamente nessa questão da ilustração, existe espaço para todo mundo, sabe? Existem estilos, milhares de estilos. Você pode entrar no Behance, você pode entrar em vários sites de portfólios, Deviant Art, que é um ótimo também.
busque suas referências e, cara, simplesmente começa a desenhar e expõe isso pro mundo. Faz a tua página, sem pretensão, sabe? Só faz e joga lá. E não fica fazendo disso um big deal, sabe? Só vai, só mete a cara, só desenha e deixa as coisas rolarem que elas vão fluir muito naturalmente e você vai se surpreender no caminho. E você também vai aprendendo, sabe? No decorrer dessa jornada você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai melhorando o teu traço, você vai tendo novas referências, você vai mudar muito, você vai começar em um ponto e daqui a 6 meses você não vai achar mais o seu desenho que você fez 6 meses atrás, bonito como você achava. Todo esse processo é um processo muito legal, muito interessante, só basta que você comece a desenhar. É isso. E isso tem um pouco a ver com uma pergunta que fizeram aqui, que mandaram perguntar para você o seguinte: em relação a traço, como é que é possível descobrir o próprio traço, o próprio estilo? Eu tenho minha versão sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Como é que você acha, apesar de a gente já ter falado um pouquinho disso lá no início, mas como é que você acha que alguém pode descobrir o próprio traço, o estilo próprio? Eu acho que copiando. Eu acho que seria a minha palavra. Copiar no sentido de você reproduzir tanto uma coisa, sabe? Você gosta, como eu gostava do desenho de Hora de Aventura, por exemplo, e você tentar fazer desenhos nesse estilo de Hora de Aventura. Simplesmente começa a fazer os desenhos naquele mesmo estilo. Com o tempo você vai perceber que você vai ter novos pensamentos. Nenhum ser humano é igual. O cara que inventou o desenho do Hora de Aventura, quando você for tentar copiar aquilo, você não vai fazer um traço igual ao dele, você não vai fazer a mesma coisa que ele, você vai ter novas ideias no processo, e assim como ele teve as dele, entendeu? Então, é simplesmente o fato de copiar e reinventar e persistência também, sabe? É você se acostumar com aquilo. Às vezes você domina tanto um traço que você consegue expandir aquilo. Então, se eu comecei hoje... Tem um livro do Roube como Artista que ele fala exatamente isso que você está falando. É um livro ótimo que eu indico a leitura. Ele vai falar o seguinte, que você observe os artistas que você gosta e comece a entender e a copiar esses artistas até que você pega um pouquinho de cada artista e cria o seu próprio estilo. Ele vai falar o seguinte, você... não é o seu pai, você não é a sua mãe, mas você traz genes do seu pai, traz genes da sua mãe, faz uma mistura e aquilo é você. Ou seja, você tem suas referências de vários lugares e você constrói a sua. Então, se eu fosse também dar uma dica em relação a isso, eu falaria em termos de vai buscando quem vocês gostam. E a maioria dos alunos acabam não buscando referência, não faz pesquisa, não sabe quem é da área que é interessante. E, Bruno, estamos chegando no finalzinho, temos aí 8 minutos. Então, você tem 1 minuto para poder fazer as suas propagandas. Convidar o pessoal a ver sua página de tirinhas, seu Instagram, seu canal. Tudo bem. Tudo bem. Eu achei só a dica perfeita também, é exatamente isso que eu falei. Bom, eu estou voltando com as minhas tirinhas no meu tempo, sabe? Eu sei que às vezes vai ter alguma semana que eu não vou conseguir, mas eu vou estar sempre lá, sabe? Porque é uma coisa que eu amo fazer e sempre vou estar lá. E vai ser legal, para vocês que não conhecem, visita lá minha página, me segue aqui no Instagram, Dono Mundo da Lua, porque eu vou estar postando tirinha sempre que eu puder. De uma forma muito mais despretensiosa e que vai me gerar uns resultados muito, muito melhores assim do que viver sob aquela pressão constante. E também tem o meu canal, o Brunolas, que é uma forma de eu conseguir um dia viver só disso, sabe? De viver só criando meus desenhos, criando minhas coisas e tudo mais. E lá eu consigo me expressar, eu consigo trazer reflexões sobre várias coisas ao nosso redor. E se você gosta de filmes, se você gosta de música, se você gosta da vida, você vai conseguir tirar reflexões do meu canal. E se eu pelo menos conseguir você fazer refletir um pouquinho sobre um assunto, já me ganhou, me fez cumprir o meu objetivo, que é fazer a galera pensar e se divertir e questionar sobre as coisas. Bom, temos 23 segundos, então conheça lá o canal Brunolas, conheça a página no Facebook,
do Eu no Mundo na Lua, tem Instagram também do Eu Mundo na Lua. E se por acaso você chegou hoje aqui no meu Instagram, é esse Instagram do meu canal, conheça também lá o canal Ilustra Aqui, junto com o meu Instagram.